Como então uma história de um homem que saiu de um túmulo há 2000 anos pode ser a resposta mais estrondosa a esse silêncio? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Se a morte tivesse uma única, poderosa arma para destruir a esperança humana, qual seria? Não seria a dor da perda nem o medo do desconhecido. Sua arma mais devastadora seria o silêncio. O silêncio que grita: tudo o que você viveu, amou e construiu não significou nada. O fim é o fim e o universo continuará indiferente. O convite de hoje permite uma reflexão sobre as narrativas mais impactantes e misteriosas da história ocidental, a ressurreição de Lázaro. Para além de um milagre, o que este evento, ocorrido há 2000 anos em um pequeno vilarejo judaico, tem a nos dizer sobre a condição humana, sobre o medo da morte e a busca de um sentido? Para compreendermos o impacto filosófico, precisamos primeiro pisar no chão dessa história. O relato encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11. Betânia, uma cidade pequena próxima a Jerusalém. Lázaro, amigo de Jesus, está doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviam um aviso urgente. Jesus, no entanto, demora 2 dias para chegar. Quando chega, Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias. O drama é palpável. O luto, o cheiro da morte, a dor das irmãs. É nesse cenário de desespero que Jesus se comove. O texto bíblico registra a frase mais curta e talvez mais humana de toda a Bíblia: Jesus chorou. Historicamente, a Judéia no século I estava sob o domínio romano. Um período de grande tensão social e religiosa. A ideia de ressurreição não era unânime. Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus, a elite sacerdotal que controlava o templo, a rejeitava. Ao realizar um ato tão público e inegável, Jesus não estava apenas consolando amigas, estava desafiando as estruturas de poder e as crenças do seu tempo. Ele estava transformando uma discussão teológica abstrata em um evento concreto, histórico e pessoal. Mas o que essa história antiga tem a ver com as grandes questões que nos atormentam nos dias de hoje? Absolutamente tudo. A ressurreição de Lázaro é uma intervenção direta no maior problema filosófico de todos, o problema da morte. O filósofo francês Albert Camus, um dos pilares do existencialismo, nos trouxe a ideia em Mito de Sísifo que há apenas um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Para Camus, o suicídio é a resposta à percepção de que a vida é absurda, sem sentido intrínseco, diante de um universo indiferente. A morte é a verdade final e esmagadora. No entanto, a história de Lázaro é o antídoto narrativo a esse absurdo. É a afirmação de que a vida não é um acidente sem propósito e de que a morte não é uma parede intransponível. O ato de Jesus é um não cósmico ao silêncio do universo. E o não é apenas uma negação, é uma afirmação. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Frankl encontrou sentido no meio do sofrimento extremo. A ressurreição de Lázaro nos dá o maior porquê de todos. A vida é mais forte que a morte. O amor é mais poderoso que o túmulo. Um dos maiores oradores e pensadores, o Padre Antônio Vieira, em seu sermão da quarta-feira de cinzas, nos confronta com a realidade da morte de forma dramática. Ele nos diz: vós o haveis de ver e haveis de chorar. Toda beleza, toda graça, toda formosura há de acabar em um punhado de cinzas. Vieira nos lembra da nossa finitude para que busquemos o eterno.
A ressurreição de Lázaro é a resposta a esse sermão. É a esperança que se levanta das cinzas. Vieira pregava sobre a certeza da morte para levar os homens a Deus. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, mostra que Deus não quer apenas a nossa morte, mas a nossa vida plena. No centro de tudo isso estão as palavras e as ideias do próprio Jesus Cristo. Ele não chega como um mágico, mas como um mestre que revela a nossa nova realidade. Antes do milagre, ele tem um diálogo profundo com Marta. Ela diz: "Se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido." E Jesus responde com uma das afirmações mais extraordinárias já feitas: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Reparem na nuance. Ele não diz "eu trago a ressurreição" ou "eu concedo a vida". Ele diz "eu sou." Ele se identifica como o próprio princípio da vida que vence a morte. Não é um poder que ele possui, é que ele é. Isso leva a um ato de milagre pontual para uma declaração metafísica sobre a natureza do ser e de Deus. E em seguida, ele faz uma pergunta que ressoa até hoje, dirigida a Marta e a cada um de nós. Você crê nisso? A questão não é apenas sobre o testemunho ocular do milagre, mas sobre a fé em uma realidade maior. A ressurreição de Lázaro é um sinal, é um sacramento no sentido original, um sinal visível que torna presente uma realidade invisível. Ela aponta para a própria ressurreição de Cristo, por fim, para a promessa de uma vida que transcende a morte para toda a humanidade. Ao ordenar que Lázaro viesse para fora, Jesus não apenas chamando um homem de volta à vida biológica, ele está chamando toda a humanidade para sair das suas cavernas de desespero, de seus túmulos de medo, de seus sudários de cinismo e de descrença. Então, o que significa para nós a ressurreição de Lázaro? No mínimo, significa que a nossa história não termina na dor. Significa que o amor tem a última palavra sobre a perda. Filosoficamente, é a refutação mais poderosa do absurdo e do niilismo. Historicamente, foi um ato que redefiniu a compreensão da vida e da morte. E nas palavras de Cristo, é a promessa de que a vida não é um ciclo que se encerra, mas uma jornada que se transforma em plenitude. A história de Lázaro nos convida a refletir: quais são as pedras que bloqueiam a entrada do nosso túmulo? O medo, o rancor, a falta de esperança? Qual é a voz que nos chama para vir para fora? Que possamos ouvir esse chamado em nossas próprias vidas. E esse silêncio mortal não é apenas que Lázaro voltou a andar, mas o que a sua volta proclama. Ela proclama que o amor que fez chorar é mais forte que a pedra do sepulcro. Ela proclama que a amizade que levou até Betânia é mais poderosa que a decomposição. Quando Jesus grita: "Lázaro, vem para fora", ele não está apenas chamando um homem, ele está ordenando que o sentido retorne ao mundo. Ele está respondendo ao grito do absurdo que o filósofo Albert Camus tão bem descreveu como um ato de amor concreto e histórico. A ressurreição de Lázaro é a prova de que nossa vida não é uma farsa que termina em pó. É um eco que declara em Cristo quando ele proclama: "Eu sou a ressurreição e a vida." A resposta, portanto, é que a morte não tem a última palavra. A última palavra é a vida. E essa palavra tem um nome, um rosto e uma voz que quebra o silêncio da eternidade, chamando cada um de nós para sair da própria cova de desespero e viver em plenitude. Pense nisso. E eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.